Vamos para o nosso primeiro exercício, vai ser o exercício sobre calorimetria. Então vamos lá. Eu sempre leio o primeiro comando da questão para eu já ir para o texto, sendo que o texto é bem curtinho, mas enfim. De acordo com a termodinâmica, esse procedimento se justifica, pois é necessário, então ele está pedindo para a gente justificar alguma coisa. Então vamos lá. Um fabricante de termômetro orienta em seu manual de instruções que o instrumento deve ficar 3 minutos em contato com o corpo para aferir a temperatura. Esses termômetros são feitos com um bulbo preenchido com mercúrio, conectando a um tubo capilar de vidro. Beleza. Aí ele quer saber, né, por que isso se justifica, o termômetro e o corpo têm a mesma energia interna. Isso aqui tá errado, né, porque o corpo ele gera mais energia, né, logicamente pensando. A temperatura do corpo passe para o termômetro, isso até faz um pouco mais sentido, mas ele quer saber, tipo, por que demora esses 3 minutos, né? Enfim, eu coloquei aqui um ponto de interrogação. O equilíbrio térmico entre os corpos atingidos é o mais coerente, né? Já que tem que ter um contato, e quando a gente tem um contato, a gente tem um equilíbrio. E a quantidade de calor dos corpos seja a mesma. É impossível a quantidade de um corpo, né? Tipo, o corpo humano de um corpo de um termômetro ser a mesma. E o calor do termômetro passa pro corpo. Não faz sentido, porque o termômetro tá ali pra medir o nosso corpo. Então, eu realmente conferiria a letra C. A questão é a mais correta. Vamos ver. Yay! Vamos para a próxima. Novamente aqui para mostrar. Foi feita do Enem em 2021. Vamos para a segunda pergunta do Enem 2010. E a gente tem aqui um exemplo, novamente, vamos ler primeiro o comando. O princípio do funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que ele quer que a gente explique alguma coisa aqui. Os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso, é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta. Quando entra em movimento, acende a lâmpada, dentro desse gerador encontra-se um ímã e uma bobina. Beleza, aqui a gente já sabe que é ímã, né, magnetismo. Vamos lá. Então, isso aqui se explica por causa de quê? Porque existe uma corrente elétrica no circuito fechado que gera um campo magnético errado. Quando você tem um ímã, você automaticamente tem um campo magnético. A bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente elétrica. Ok, muito interessante. Bobina em atrito com o campo magnético no circuito fechado gera uma corrente elétrica. Então, a bobina está ali em atrito no campo magnético e o circuito fechado. Tá, também é interessante isso aqui. A corrente elétrica é gerada em circuito fechado por causa da presença do campo magnético. Corrente elétrica é gerada em circuito fechado porque há variação no campo magnético. Então, vamos lá. Energia, corrente elétrica, né? Pra gente gerar um calor. Sempre coisa assim de corrente, eu sempre lembro de movimento. Então, atrito, coisa assim, ó. Bobina em atrito é mais legal do que essa bobina imersa aqui, porque ela só estaria lá, né? E aí não precisaria necessariamente ter esse movimento, né? Do pneu se mexer. E a outra é justamente por causa da presença, né, que tá lá. O campo magnético tá simplesmente lá. Então, a gente ficou com a letra C e a letra E. Então, assim, com os meus conhecimentos, eu estou muito tentada a ir nessa letra C. Por assim, a bobina estar fazendo um atrito ali, né, que o pneu tá ali mexendo, e aí o campo magnético tá lá, bem de boaça. Vamos ler aqui de novo. Corrente elétrica é gerada em circuito fechado quando há variação no campo magnético. Então, o campo magnético ele vai variando e vai gerando essa corrente. Aqui, a bobina em atrito. Em atrito com o quê? O campo magnético? Epa, calma aí. Bobina em atrito com o campo magnético. Que eu saiba, isso aqui não é possível. Tipo, pô, é uma coisa, sim, obviamente o campo magnético ele existe e tal, mas só dá pra você ter atrito se você tiver um outro ímã, sabe? Tipo, você tá com o norte, e aí eles geram, de certa forma, um atrito, mas enfim, Tá, então vamos aqui pra letra E. Vamos lá? E aí? E é isso aí, gente. Então, toda vez que houver uma variação no campo magnético, a gente tem uma corrente elétrica. Terceira questão, Unital, São Paulo. Vamos lá. A potência, né? Vamos ler primeiro sempre o comando da questão. A potência média gasta pelo... para levar o conjunto da barra de Altres foi dele. Tá, então ele quer saber a potência. Vamos lá, ele quer saber o Pzinho aqui. A gente já sabe que o P
tem a fórmula, né, que é P sobre o trabalho e o tempo, né, que é quanto que ele faz em segundo. Beleza. Vamos lá. Um halterofilista eleva um conjunto de barras e anilhas cuja massa total é de 200 quilogramas, né, 200 quilos. Então, vamos lá. Massa, 200 quilos, beleza. É o que a gente tem aqui. Inicialmente, o conjunto estava em equilíbrio estático, apoiado sobre a superfície do piso. A halterofilista eleva o conjunto até uma altura de 2 metros em relação ao piso. Então, aqui a gente já sabe que a gente tem uma altura, 2 metros. Beleza. O movimento de elevação do conjunto foi realizado em um intervalo do tempo de 4 segundos. Então, novamente, aqui nós temos o tempo, 4 segundos. Considere um módulo de aceleração gravitacional terrestre como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui a gente já tem 10 metros, a aceleração. Então, vamos lá. A gente olha aqui, né, as coisas que a gente tem. Então, a gente tem a altura, a gente tem aí aceleração e massa. Isso é coisa da gravitação. A gente já poderia saber por causa daqui, né? Então, vamos lá. A energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura. Ah, gravidade é o A, né? Mas enfim, para fins didáticos. Vamos lá. 200 vezes 10 vezes 2. Multiplicou aqui por 4, acrescenta um zero. Energia potencial é aqui, ó, 4 mil. 4 mil joules, se eu não me engano, né? Porque é um trabalho. Aí, pô, beleza. Vamos aqui, novamente, aí a gente volta pro negócio da questão. E ele quer a potência. Então, a gente conseguiu o trabalho aqui. E por quanto tempo ele conseguiu? Então, a gente vem... a potência... Se 4 mil aqui sobre o 4. Cortou. É 100. É 1000, na verdade, né? Perdão. 1000 watts. Só que, nas alternativas, não tem 1000 watts. Só tem 10 elevados à terceira, que seria essa resposta.